Eu quero saudar nessa manhã de domingo, dia 21 de junho, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem dessa manhã e também na mensagem da noite, eu quero fazer duas reflexões sobre o tema tempo de crise é tempo de aprendizado. O texto está baseado em Romanos, capítulo de número 8, versículo 28. Convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Feche seus olhos, vamos estar orando ao nosso Pai Celestial nesse momento. Amado Senhor, estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra, nessa manhã de domingo, em família, reunidos, e queremos suplicar nesse instante a iluminação do Teu Espírito sobre nós e sobre a meditação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O que é crise? Segundo uma definição, crise é uma reação interna, emocional, diante de um acontecimento externo. Segundo essa concepção, as crises podem ter pelo menos duas naturezas. A primeira, são crises de causas naturais. Por exemplo, como crises que vêm do próprio desenvolvimento que acompanha o ser humano. Desenvolvimento, por exemplo, sob as fases da sua vida, como a infância, adolescência, juventude, meia-idade e velhice. Em cada etapa dessa, vivencia-se um período de crise. Mas a crise pode ser entendida também, segundo alguns, como acidental ou crise imprevista, diferente destas chamadas de crises naturais. Essa aqui são crises que nós não esperamos, como a doença, a morte, o desemprego, problemas financeiros, desentendimentos e problemas de relacionamento. Na verdade, todos nós, sempre em algum momento da nossa vida, vamos estar experimentando crises ou momentos de crise, quer seja imprevisível ou acidental, e principalmente vamos estar de forma natural vivenciando essas crises de causas naturais. A grande questão é, nessa hora quando surge a crise, o nosso coração muitas vezes começa a formular questionamentos como o porquê dessa crise, para que tudo isso está acontecendo, por que não termina logo esse momento, aonde isso vai parar, e normalmente relacionamos com Deus, e muitas vezes perguntamos a Ele em oração, Senhor, o que é que o Senhor quer com tudo isso? O apóstolo Paulo, ele vivenciou em sua vida pessoal e também em sua vida ministerial, crises com certeza naturais no seu desenvolvimento, mas também crises imprevisíveis, crises acidentais. Quando lemos a biografia, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos nos deparar com essa realidade. Mas é diante dessas crises, chamadas aí de crises acidentais ou imprevisíveis, que Paulo, creio eu, respondeu várias indagações do seu coração, e uma delas é muito clara nesse texto, quando a gente pode perceber Paulo dizendo que todas as coisas, ou todas as suas aflições e crises, podem estar acontecendo para um bem, para um propósito maior. A pergunta que salta aqui aos nossos olhos, diante do tema tempo de crise é tempo de aprendizado, é a seguinte: qual o bem que uma situação difícil
que nós estamos passando pode contribuir para a nossa vida. Nessa manhã, eu quero analisar o primeiro bem que uma situação difícil pode contribuir para a nossa vida. E o primeiro bem chama-se humildade. Na experiência do povo de Israel com Deus, no Antigo Testamento, há uma passagem bíblica que retrata um pouco essa realidade. Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 11 ao 18, nos diz assim: guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos e os seus preceitos e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, depois de se ter multiplicado as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata, o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte o teu coração e te esqueças do Senhor seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões, e de terra árida em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira, que no deserto te alimentou com o maná, que os teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e de te provar, para que nos teus últimos dias você pudesse provar do seu bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, a fim de confirmar o teu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Com certeza, o texto aqui de Deuteronômio nos ensina que Deus vai usar a escola, muitas vezes, do sofrimento, para nos fazer humildes diante dEle. Esse é o bem, o primeiro bem que um momento de crise pode produzir no coração de um servo e de uma serva de Deus. O final do versículo aqui diz: a fim de te humilhar e te provar, para que nos teus últimos dias venha te fazer bem. Humildade. Humildade é esse primeiro bem que pode ser gerado através de momentos de crise. Ou seja, Deus muitas vezes nos leva ao deserto, como fez isso com o povo de Israel, para que venhamos aprender a depender dEle. Isso se chama lição de humildade. Deus é que tem o controle da nossa vida e não nós. E nessas horas Deus nos ensina isso. Ele nos ensina sobre a sua soberania e sobre a sua providência. A crise não só faz um verdadeiro cristão se humilhar diante de Deus, mas vai conservá-lo humilde, dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Não da sua própria força, nem da força do seu braço, mas ele vai depender unicamente de Deus. A crise, ela faz secar o reservatório do combustível que alimenta o nosso orgulho, e esse combustível se chama o nosso próprio eu. Na crise, esse reservatório, ele é esgotado. A pergunta que temos então nessa manhã é: se Deus então decidir utilizar a crise para me tornar e tornar você também humilde e cada vez mais humilde diante dele, Deus não estaria então usando essa crise para cooperar para o nosso bem? Será que você pode enxergar que em momentos de crise como esse momento que estamos vivendo hoje de pandemia, Deus não pode estar utilizando tudo isso para quebrantar o nosso coração? Para nos fazer confiar mais nele e não na nossa própria força, nem na força do nosso braço? Deus está nos trazendo lições. E o apóstolo Tiago diz, no capítulo 4, versículo 6,
Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Aqui está então a primeira lição que nós podemos aprender sobre o bem que uma situação de crise pode proporcionar à nossa vida cristã e ao nosso crescimento espiritual. Nos conduzir em humildade diante de Deus e dos homens. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua família e que nesses tempos difíceis venhamos aprender essa grande lição, a lição da humildade diante do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre todos nós, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Ele é santo, santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Você pode se colocar em pé nesse momento para que terminemos essa oração juntos ao santo e majestoso Deus. Sejas tu meu pensamento ao dormir, eu acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Levante a sua voz e declare: santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Para sempre. Você pode aplaudir esse rei? Santo e majestoso rei, tu és santo. Aleluia.